Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos começando com mais um capítulo de fisiologia. Nós vamos falar a respeito do músculo cardíaco, como funciona o coração, e nós veremos que basicamente é uma espécie de bomba, e as funções das nossas válvulas cardíacas, tá certo? É importante que a gente entenda e repasse de início a anatomia fisiológica do nosso coração, tá certo? Lembrando bem, o nosso livro de referência é o Guyton, a 13ª edição, tá certo? Vocês podem encontrar o livro em PDF pela página 343. Por favor, não esqueçam de seguir o canal no YouTube, dar aquele like para ajudar no desenvolvimento do canal. E, por favor, se quiserem seguir também no Instagram, tá aí para vocês, tá certo? Vamos começando. Bom, Bom, pessoal, como introdução do nosso capítulo, nós temos que saber o seguinte: nós temos que entender que o nosso coração ele funciona como uma bomba, mas na verdade nós veremos que são duas bombas separadas. Nós temos um coração direito e um coração esquerdo, e o que caracteriza essa bomba é que nós temos uma ritmicidade, ou seja, o coração ele possui essa capacidade especial de imprimir aquilo que é conhecido como ritmo cardíaco. Seriam contrações rítmicas, regulares, tá certo? De maneira espontânea, como nós veremos. O músculo cardíaco ele apresenta algumas características muito semelhantes aos dois músculos que nós já vimos anteriormente nos capítulos anteriores. Por isso, a cronologia do nosso livro. Então, percebam bem qual seria a divisão do nosso coração. Vou tentar traçar aqui para vocês. Literalmente, temos um coração direito e um coração esquerdo, certo? Coração direito e um coração esquerdo. Nosso coração direito ele se conecta com a nossa circulação menor, que é conhecida como circulação pulmonar, e o nosso coração esquerdo ele é conectado por meio da artéria aorta, a saída por meio da aorta, que se origina no nosso ventrículo esquerdo, para a nossa circulação sistêmica, tá certo? Então, percebam que coração direito faz parte ou está conectado com a circulação menor e coração esquerdo com a circulação maior ou circulação sistêmica, beleza? Outra denotação que o livro traz para a gente nesse primeiro momento é a participação dos nossos átomos, certo? Ao longo desse capítulo nós vamos repetir várias vezes isso e eu quero que deixe claro isso na mente de vocês. Os nossos átrios são essas porções ou cavidades superiores que nós possuímos, átrio direito e átrio esquerdo, são consideradas fisiologicamente bombas, bombas de contribuição, tá certo? São também chamadas de bombas de escova. Por que são chamadas assim, professor? Nós veremos que o coração, na realidade, ele é uma bomba, tá certo? Uma única bomba, dividida em dois, direito e esquerdo. Porém, o objetivo final deste coração é encher quem? Os ventrículos. Os ventrículos são aqueles que realmente comunicam o coração com os nossos sistemas, circulação menor e circulação maior. Então, nosso objetivo final é também justamente o enchimento completo desses ventrículos. E quem auxilia nesse enchimento, desde o início, já é importante nós sabermos que nós temos a contribuição dos nossos átrios como bombas de escova, tá certo? Percebam a função importantíssima dos nossos átrios. Bom, então o livro traz para a gente de início, nesse princípio, como está composto o nosso músculo cardíaco. Nosso músculo cardíaco ele tem 3 tipos de músculos, tá certo? Isso nós temos que entender porque está relacionado também com aquilo que nós conheceremos como ciclo cardíaco, tá certo? Nós temos um músculo que é o músculo atrial, nós temos o músculo ventricular e nós temos o músculo, nós temos fibras especializadas de excitação e de condução, que é o nosso tecido de condução especializado, tá certo? O nosso músculo atrial não difere do nosso músculo ventricular, porém eles estão separados, o que é muito importante fisiologicamente, porque nós veremos que nós temos tempos de contração. Primeiro nós teremos a contração de átrios e logo contração de ventrículos. Então já anotem esse primeiro macete. Primeiro contraem-se os átrios e logo os ventrículos. Eles estão separados por um sistema de condução especializado que se baseia em isolantes elétricos, como eu vou mostrar para vocês nas imagens que seguem. Esse sistema de condução especializado, ele é literalmente feito e possui características biomoleculares que permitem a sua excitabilidade e permitem também a sua ritmicidade. Ou seja, esse sistema de condução
ele é capaz de gerar um impulso elétrico que gera a contração de todo o coração de maneira autoexcitável, como nós veremos. Sim, o coração contrai por si só e ao mesmo tempo de maneira rítmica, o que é interessantíssimo. Vejam bem na nossa apresentação essas características. Nós temos descargas que são descargas rítmicas e ao mesmo tempo elas são literalmente relacionadas ao nosso sistema excitatório cardíaco, tá certo? Bom, como funciona esse sistema excitatório cardíaco, professor? Vamos dar uma olhadinha a seguir. Tudo isso depende das características biomoleculares, ou seja, da ultraestrutura do músculo cardíaco. Então vamos lá e vamos dar uma repassadinha. Vocês viram em histologia no primeiro ano que nós temos, como nós já vimos, um músculo estriado esquelético, um músculo liso, e também temos um músculo cardíaco que é uma mistura, ele possui grandes semelhanças entre os dois. Por que essas grandes semelhanças? O músculo cardíaco ele apresenta estriações, aquilo que é característico do nosso músculo esquelético, aquela disposição em malha, nós veremos que ele tem uma grande semelhança, porém ele também tem semelhanças com os nossos músculos lisos, tá certo? Nós veremos que o tempo de contração do músculo cardíaco, se comparado ao músculo esquelético, ele é maior, ou seja, ele demora mais, tá certo? E isso seria uma semelhança com quem? Com o músculo liso, e nós já vimos que o músculo liso ele tem maior tempo de contração, não era isso? Então vamos vendo como isso acontece. Olha só, analisando a outra estrutura do nosso músculo cardíaco, nós temos o seguinte. Percebam que nós possuímos à nossa disposição em malhas, tá certo? Olha só as nossas estriações. E ao mesmo tempo nós temos essas estruturas. O que são essas estruturas, professor? Vocês devem se lembrar do primeiro ano. São pontos de união entre os nossos cardiomiócitos, tá certo? Que são chamados discos intercalares. Aqui, na fisiologia, nós vamos entender de fato qual seria a função desses discos intercalares. Esses discos intercalares, eles são análogos, semelhantes às nossas uniões GAP do músculo liso. Então, o que eles permitem, em poucas palavras, eles permitem a passagem do potencial de ação de um cardiomiócito para outro cardiomiócito, a comunicação e passagem de íons entre esses cardiomiocitos ou cardiomiócitos em português e espanhol, tá certo? Desta forma, nós temos aquilo que nós conhecemos como sincício, tá certo? Sincício é um termo que ele é introduzido no capítulo 6, perdão, no capítulo 8, em músculo liso, e ele é muito aplicado aqui também no nosso capítulo 9 de músculo cardíaco. O que seria um sincício, professor? Sincício nada mais é do que uma comunicação. Sincício vem de unidade. O que era a unidade? Vocês lembram que o músculo liso, de forma unitária, ele contraía-se como uma unidade. Então, ele também é considerado um sincício. Ele contrai-se como um todo. O músculo cardíaco obedece o mesmo princípio. Ele também contrai-se como unidade. Porém, vejamos que essa unidade será separada pelo nosso sistema de condução especializado, como eu vou mostrar para vocês nas imagens que seguem. Aqui, pessoal, nós temos aquilo que eu já mencionei para vocês anteriormente. Percebam que nós temos a divisão em um sincício atrial e um sincício ventricular. Como eu falei, pense em átrios separadamente de ventrículos. E por que que isso acontece, professor? Olha só, vou passar aqui no próximo slide para vocês, nós vamos ver como funciona. Os átrios e ventrículos, eles estão separados, como vocês já viram no primeiro ano, tá certo? Em anatomia, por um tecido fibrótico que envolve as nossas válvulas. E esse tecido fibrótico, as fibras, elas funcionam como isolantes elétricos. E, consequentemente, o potencial de ação, esse impulso elétrico, ele não consegue atravessar essa barreira fibrosa. É um isolante elétrico, tá certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma excitação dos meus átrios, esse impulso ele não é transmitido para os nossos ventrículos, o que é ótimo. Literalmente é ótimo e nós veremos adiante o porquê. Se não existisse esse tecido fibrótico como um isolante elétrico, no momento em que a gente tivesse a excitação do átrio, a consequência nós teríamos diretamente a excitação do ventrículo e todo o coração contrairia como uma única unidade. Nós veremos que isso não é funcional e que isso não deve acontecer
Por quê? Porque os átrios eles vão contribuir no enchimento dos ventrículos, como nós veremos mais adiante, tá certo? Então vamos dar uma observadinha como funciona isso nos próximos slides. Aqui nós temos o nosso sistema de condução. Este aqui é o nosso sistema de condução. Com certeza vai cair na prova de vocês, tá certo? E é muito importante que vocês saibam as partes desse sistema de condução, tá certo? O nosso principal ponto de excitação, onde tudo começa, que é considerado o nosso marca-passos cardíaco, é o nódulo sinusal. Ele é uma zona de autoexcitabilidade do nosso tecido de condução especializado. Esse nosso nódulo sinusal, ele apresenta 3 bandas que são chamadas de vias internodais, que percorrem todos os nossos átrios, tá certo? A consequência disso, nós temos a excitação dos nossos átrios. Percebam bem, olha só a diferença entre os dois desenhos que nós temos aqui, seria no caso o coração e o nosso sistema de condução. Nosso sistema de condução aqui ele parece um pouco deformado. Professor, por que essas bandas elas não atravessam, elas não estão totalmente dispostas de maneira linear? Porque não existe necessidade. Na medida em que o impulso ele vai sendo formado, ele vai sendo transmitido nesse sentido, todas as células que estão ao redor, os nossos cardiomiócitos, eles também vão recebendo, vão excitando e vão gerando contrações, tá certo? Não se esqueçam disso. E não confundam também. Esse sistema de condução inteiro aqui que eu estou mostrando para vocês, todinho ele é um tecido à parte. Ele não é músculo cardíaco. Ele é um tecido de condução especializado com características de membrana diferentes. Então não confundam. Se eu fosse fazer uma comparação, uma analogia com algo do nosso cotidiano, é como se fosse um sistema de fiação elétrica, que tem origem em um ponto de partida, que seria o nosso nódulo sinusal. Na medida que esse impulso elétrico ele vai atravessando esses fios, esses cabos, nós temos, a consequência disso, a despolarização do músculo que se encontra ao redor, que seria o nosso músculo atrial e logo o músculo ventricular, tá certo? Então, olha só que interessante, eu sempre costumo perguntar isso na prova e isso é tema de suma importância para vocês. Como funciona a despolarização cardíaca? O que seria isso, professor? Como o coração faz para contrair-se? Primeiro ele contrai átrios e depois ele contrai ventrículos. Por que ele faz isso? Porque os átrios eles funcionam como se fosse literalmente uma escova terminando de encher os nossos ventrículos. É como se você estivesse espremendo uma laranja num copo. Você está literalmente terminando de contrair e expulsando todos esses nossos, ou todo o nosso fluxo sanguíneo em direção aos nossos ventrículos, tá certo? Então, primeiro os átrios contraem, logo os ventrículos recebem um enchimento total e eles contraem expulsando esse sangue para a circulação maior e circulação menor, tá certo? Tudo no seu devido tempo. Então, como funciona a despolarização? Como eu estava dizendo para vocês, nós temos a origem de um impulso elétrico, tá certo? Nós temos uma despolarização do nosso nódulo sinusal, essa região que se encontra aqui. Esse impulso é transmitido pelas nossas vias internodais. Aqui, na região do nosso nódulo AV, que se encontra entre átrios e ventrículos, nós veremos que nós temos um engrossamento fibrótico e nós temos um retraso desse impulso elétrico. Eu vou mostrar mais adiante qual seria o valor desse retraso. É um valor muito importante para vocês também. Então, esse impulso elétrico ele fica literalmente estagnado, parado um pouquinho ali, como se ele estivesse retardando-se, e logo na sequência ele adentra o nosso sistema de His-Purkinje, tá certo? Então, a consequência disso nós temos, como eu falei para vocês, a despolarização de ventrículos por completo, tá certo? Bom, pessoal, tem algo que os meus alunos sempre confundem, tá certo? E eu tento esclarecer o máximo possível aquilo que eu tenho essa compreensão, é o seguinte: potenciais de ação no músculo cardíaco. Não só no músculo cardíaco, mas de uma forma geral, tá certo? Quando você pensa em potencial de ação, lembra daquele princípio que eu falei lá no capítulo 5 para vocês. Potencial de ação é quando você está literalmente realizando uma ação na tua célula
para realizar uma função vital. Nesse caso, o músculo cardíaco ele tem a função de contrair, essa é a função. Então, o potencial de ação no músculo cardíaco ele é realizado para a contração. Então, o potencial de ação é traduzido mecanicamente em contração do músculo cardíaco. Os valores parâmetros que nós temos seriam quais, professor? Olha só que interessante. Percebam, depois eu vou fazer um resuminho para vocês, eu vou enviar, vou disponibilizar isso para vocês, que é interessante vocês compararem as características das nossas células. Vamos fazer um breve repasso aqui para a gente repassar, literalmente, revisar os nossos conceitos. O músculo esquelético ele tinha um potencial de repouso no interior da sua fibra muscular de menos 80 a menos 90 milivolts. O músculo liso não, ele tinha valores de potencial de membrana de menos 50 a menos 60 milivolts. E isso favorecia a despolarização do músculo liso. Agora, se você repara na característica do músculo cardíaco, como eu falei para vocês, ele tem estriações. Isso significa que o interior dele está formado por malhas, por redes, assim como o nosso músculo esquelético. Disposição de miofilamento de 1 para 2 também. Então é muito parecido com o músculo esquelético. Como será que deve ser o valor do interior da membrana desse músculo então? Exatamente. Não sei se você pensou nisso, mas o valor ele é muito semelhante ao do músculo esquelético. Ele está entre menos 80 e menos 90 milivolts, tá certo? Este valor ele sofre uma despolarização. Nós veremos como acontece essa despolarização. Ele vai à positividade e ele chega a um valor positivo de em torno de mais 20 milivolts, tá certo? Só que, diferente do músculo esquelético, nós temos uma contribuição ou uma similaridade com o músculo liso. Esse músculo cardíaco ele não se contrai de maneira rápida, porque o músculo esquelético ele contraía, fazia o spike que eu falei para vocês, a espiga, contraía, relaxava, sacudida muscular. O músculo cardíaco não. O músculo cardíaco ele contrai e mantém esse músculo contraído. É como se você fizesse o seguinte: contrai, mantém contraído. Graças a uma similaridade com o músculo liso, que é o quê? O platô, a meseta. Essa meseta cardíaca dura em torno de 0,2 a 0,3 segundos, muito mais do que o músculo esquelético, e é uma similaridade, como eu falei para vocês, com o músculo liso, tá certo? Vamos olhar como funciona então a despolarização do músculo cardíaco de acordo com as diferentes porções. Esse gráfico do livro, nossa 13ª edição está da mesma forma, tá certo? A imagem eu peguei apenas da 11ª edição. Mas nós vemos o que acontece. Então nós temos um potencial que vai de menos 80 a menos 90 com um valor promédio de menos 85. Tanto na nossa fibra ventricular quanto nas fibras de tecido de nossos tecidos de condução especializado, como seria o exemplo das fibras de Purkinje. Existem alguns pontos que eu vou chamar a atenção para vocês, tá certo? Na próxima aula, na aula do capítulo 10, como seria o exemplo do nosso nódulo sinusal, que apresentam características diferentes com relação a potencial de repouso, tá certo? Mas, na maior parte, eles apresentam características muito parecidas. Então, nós temos uma despolarização, uma entrada de íons rápida, ou seja, ele contrai-se rapidamente, então pá, contraiu rapidamente, porém ele mantém contraído, que seria o nosso platô. Olha o platô aqui de novo, ou também conhecido como meseta. Então, tanto o músculo liso quanto o músculo cardíaco apresentam um platô, apresentam meseta, que se traduz mecanicamente numa contração mais prolongada. Eles têm contrações mais lentas do que o nosso músculo esquelético, tá certo? Não se esqueçam disso. Vamos lá? Agora, pessoal, existe uma leve diferença, tá certo? Entre a meseta do músculo liso e a meseta do nosso músculo cardíaco, como eu vou mostrar para vocês. Vamos olhar como funciona a potencial de ação de uma forma geral do músculo cardíaco. Vou explicar na imagem, eu sempre gosto de explicar nas imagens, tá certo? Então, vou tentar trazer aqui para vocês. Olha só, prestem atenção. Então, nós temos o seguinte, nós temos 5 períodos, tá certo? Na despolarização cardíaca. É uma mistura do músculo esquelético com o músculo liso, como eu disse para vocês. Sempre, quando eu faço isso em sala de aula, eu sempre desenho um quadro comparativo. Vou tratar de fazer isso para vocês e enviar para vocês depois, tá certo? Mas é bem simples. A nossa célula, ou fibra muscular cardíaca, cardiomiócito, como vocês quiserem chamar,
Em repouso, ela tem um valor de menos 85 mV. Menos 80, menos 90, bem parecido ao músculo esquelético. Beleza. Ela está ali quietinha, parada, de boa, até que nós temos o quê? Uma entrada inicial rápida, assim como no músculo esquelético, de sódio. O íon que entra é o sódio. Nós veremos que o nosso músculo cardíaco ele também apresenta um sistema tubular importante. Lembra dos túbulos T, túbulos transversos, retículo sarcoplasmático? Então o sistema vai ser muito parecido. Nós vamos ter essa entrada rápida de sódio até um spike, ponto máximo de mais 20 mV. No momento que se segue, nós temos uma leve repolarização que acontece em porque nós temos uma fuga de potássio. Sem querer, querendo, abrem alguns canais de potássio e nós temos uma fuga de potássio. Esse potássio torna, literalmente, quando ele sai da célula, o interior mais próximo ao zero. Lembrem disso, repassem essa aula várias vezes, tá certo? Não se esqueçam disso. Então tem uma fuga de potássio. Na verdade, não é muito bem sem querer querendo, existe uma explicação biofísica. Como nós temos uma entrada muito grande de cargas positivas, olha só, está entrando sódio aqui, ó, está entrando Na+, o Na é uma carga positiva. Então, como estão entrando muitas cargas positivas, existe aquela teoria, sempre lembre dessa teoria, teoria da repulsão eletrostática. Como muitas cargas positivas estão entrando, aí a tua célula automaticamente espelha algumas cargas positivas, que no caso seriam as cargas de potássio. Em nós temos então uma repolarização inicial, ou leve, ou diminuída pela fuga de potássio. Porém, a tua célula ela não repolariza totalmente, ela não volta ao repouso, ela não volta a estar paradinha, não. Por quê? Porque aqui no nosso músculo cardíaco, como eu falei para vocês, nós temos também a meseta. E o que está acontecendo aqui nessa meseta? A entrada lenta de cálcio. Esse cálcio continua entrando dentro da célula para quê, professor? Para continuar a minha contração, para perdurar essa contração. A diferença da meseta do músculo cardíaco para a meseta do nosso músculo liso é que, além da entrada lenta de cálcio, que é comum às duas, a meseta do músculo cardíaco ela apresenta uma diminuição à permeabilidade de saída ao potássio. O que isso significa, meus queridos alunos? Significa que o potássio ele tem dificuldade para sair. E o potássio não era o íon repolarizador que trazia a minha célula de volta para o repouso? Então, se ele tem dificuldade para sair, vai demorar mais para essa célula voltar ao repouso em 3. Logo, aqui em 3, nós temos a repolarização, graças à fuga de potássio, e novamente nós temos aqui o repouso sendo reestabelecido, tá certo? Então vejam vocês que aqui nós temos aquilo que eu já mencionei. De onde surge essa meseta cardíaca? Nós temos a entrada lenta de cálcio e nós temos também a diminuição da permeabilidade de saída de potássio, tá certo? Então, isso tudo desenha essas fases do potencial de ação do nosso músculo cardíaco. Em 0, como nós vimos ali, nós temos a abertura dos canais rápidos de sódio, a entrada de sódio, despolarizando a nossa célula. Depois, em 1, a repolarização inicial que eu falei para vocês, que é aquela pequena fuga de potássio. 2, o platô. 3, a repolarização rápida. E 4, restabelecendo o meu repouso. Vamos fazer um resumão disso aqui. Como eu falei desde o início do capítulo 5, é simples. A tua célula ela inverte o potencial dela para realizar uma ação e, na sequência, ela volta ao repouso, voltando aos seus valores normais, tá certo? De interior de membrana. Então, começa no menos 85, deixa entrar sódio, vai até mais 20, sem querer dar uma leve repolarizadinha, mas mantém isso graças à entrada de cálcio. E depois, fuga de potássio, trazendo o nosso valor de interior de membrana para o repouso novamente, tá certo? Bom, continuando, pessoal. O livro traz pra gente, só como curiosidade, tá certo? Não vou avaliar isso na prova jamais, tá certo? Mas nós temos que saber que existem diferentes velocidades de condução a respeito desse potencial de ação que é gerado, tá certo? É como se fosse, imaginem sempre na cabeça de vocês, vou mostrar um videozinho no final para vocês, literalmente é como se fosse um impulso elétrico passando de uma região a outra. E esse impulso elétrico ele tem velocidades para ser transmitido de acordo com a região onde ele se encontra. Existem diferenças nas velocidades de condução desse impulso.
E no nosso sistema de condução, essas velocidades elas são maiores, certo? Diferente do nosso músculo. Por exemplo, o nosso músculo, mais especificamente o nosso músculo atrial, nós temos velocidade de 0,3 a 0,5 metros por segundo na transmissão desse potencial de ação. Agora, nas nossas fibras de Purkinje, que são como se fossem fibras ópticas, no nosso sistema de condução especializado, essas velocidades elas chegam até 4 metros por segundo. E esse é um detalhe importante que eu costumo avaliar, inclusive eu vou frisar bastante no capítulo 10, que seria o nosso sistema de condução ultra especializado, que são as fibras de Purkinje. Elas têm as maiores velocidades de condução desse impulso elétrico. Nós veremos o porquê disso, beleza? Bom, continuando então. Nós vimos que o coração ele se contrai ou ele realiza esse potencial de ação. Mas, na medida em que ele contrai e permanece contraído, ele vai realizando isso de maneira rítmica, tá certo? E existe um conceito que o livro traz para a gente. Qual é esse conceito, professor? Seria literalmente um período de, vamos dizer assim, entre aspas, e eu vou explicar para vocês, descanso, tá certo? Que é chamado período refratário. Período refratário é um momento em que eu gosto de definir como existência de alteração na excitabilidade do músculo cardíaco. Tá, vamos trazer isso para outras palavras. O coração ele é um músculo, tá certo? Assim como todos os demais. Lógico, ele tem características peculiares. Mas, na medida em que ele realiza suas contrações, ele está realizando movimentação, gasto energético, dentre outros. E existe, como eu disse para vocês, uma espécie, não é uma fadiga, diferente de fadiga. É um período onde ele está mais excitável, ou perdão, menos excitável do que o normal, que seria o nosso período refratário. É como se o seu músculo ele entrasse num período de, não estou afim de contrair nesse momento, tá certo? Esse seria o nosso período refratário. E existem dois tipos de períodos refratários. Nós temos o período refratário absoluto e nós temos o período refratário relativo, tá certo? Olha só que interessante. Bom, pessoal, então esse período refratário relativo e absoluto, eles são diferenças ou possuem diferenças pouco ou sutis, tá certo? Qual seria a diferença entre um e outro? Eu sempre gosto de deixar para os meus alunos a seguinte definição. O período refratário absoluto do coração, seja do átrio ou do ventrículo, é o momento em que o nosso coração, o miocárdio, mais especificamente o músculo cardíaco, não consegue ser excitado de forma alguma. Então eu sempre defino como ausência de excitabilidade miocárdica. Esse miocárdio ele não pode ser excitado de forma alguma. Isso seria, drasticamente, se a gente fosse fazer uma comparação, é como se o seu músculo esquelético tivesse fadigado. Ele não pode ser excitado de forma alguma. Então, esse é o exemplo que eu sempre dou a respeito do período refratário absoluto. Independente da força, do potencial de ação que está chegando ao coração naquela região, não vai conseguir excitar esse músculo. Por quê? Porque ele está literalmente esgotado. Ele não consegue realizar uma nova contração. Então é nisso que se traduz. Período refratário absoluto não é passível de contrações, de forma alguma, independente do potencial de ação. O período refratário relativo, como o nome já diz, é uma situação relativa. Esse músculo, o miocárdio, ele pode sim realizar novas contrações, dependendo da intensidade do potencial de ação que lhe seja fornecido, tá certo? Se forem potenciais de ação que sejam suficientemente fortes, aí sim nós teremos uma nova contração, tá certo? A diferença entre o período refratário do átrio e do ventrículo é a seguinte. Lógico que esses valores eu não quero que vocês fixem ou que tenham em mente, mas só para vocês entenderem. O período refratário de forma real do nosso átrio é menor do que dos nossos ventrículos. Por quê, professor? Eu sempre gosto de colocar a mãozinha desse jeito, tá certo? Aqui seriam os átrios e aqui seria o meu ventrículo. O átrio, como eu disse para vocês, ele é como se fosse um esmagamento, como se você estivesse espremendo a laranja, tá certo? E terminando de encher esses ventrículos. Então, pensem comigo, sempre nós temos a contração de átrios e logo ventrículos. Átrios, ventrículos, átrios, ventrículos. Então, é necessário que o período refratário, o tempo de recuperação, entre aspas, desse átrio seja menor do que o ventrículo, porque ele vai ter que se contrair antes, tá certo? Então, o período refratário dos nossos átrios tem um valor de em torno de 0,15 segundos e dos nossos ventrículos de 0,25,
a 0,30 segundos, tá certo? Como eu disse, é uma diferença um tanto quanto sutil, tá certo? Esse é um conceito muito importante. Então lembre-se bem, período refratário, como o nome já diz, refratário é literalmente uma ausência de capacidade ou uma diminuição na capacidade, tá certo? Está faltando com o cumprimento da sua missão, tá certo? O relativo, ele sim é passível de novas contrações e o absoluto não é passível de novas contrações, tá certo? Então, olhem que interessante essa imagem que o nosso livro traz para a gente. O nosso período refratário absoluto, ele se encontra aqui, ó, nessa porção, que é semelhante ao ponto máximo de contração. É como eu já falei para vocês anteriormente. Se o teu coração ele está totalmente esmagado, tá certo? Mais especificamente, pode ser o ventrículo ou o átrio. Como eu disse, eles têm períodos refratários separados. Se o teu músculo está totalmente contraído, literalmente com o seu ápice de força de contração, será que ele vai poder receber um novo estímulo? Como que alguém vai contrair se já está totalmente contraído? Não tem sentido. Então é isso que é o período refratário absoluto. Ele é similar ao ponto ou pico máximo de contração. Ele já está totalmente contraído, então ele não tem como contrair-se novamente. Agora o meu período refratário relativo, ele seria, ou ele se encontraria no momento de relaxamento do teu músculo, seja atrial ou seja ventricular. Nesse momento em que o músculo está relaxando, ele pode receber um novo potencial de ação, um novo estímulo? Sim, ele pode. Só que ele está relaxando, é como se ele estivesse literalmente descansando. Então, ele vai realizar uma nova contração, só que essa nova contração ela terá uma menor força. Então, percebam bem, quando nós temos uma ativação do músculo cardíaco no período refratário relativo, nós temos uma contração prematura e percebam que essa contração prematura ela não chega ao pico máximo de força que era exercido anteriormente por esse músculo cardíaco, tá certo? Como eu falei, independente se é o átrio ou se é o ventrículo, beleza? Bom, agora se eu quero saber a ultraestrutura, literalmente a nível molecular, como funciona o acoplamento, excitação e contração? Pessoal, aqui não existe diferença quase nenhuma para aquilo que a gente já viu anteriormente. Como nós já vimos nas primeiras apresentações, nos nossos primeiros slides, o nosso músculo cardíaco ele é muito similar ao músculo esquelético, tá certo? Ele apresenta túbulos T? Apresenta. E por meio desses túbulos T, nós vamos ter a propagação do nosso potencial de ação, entrada de sódio, mesmo sistema de hidropiridina, tá certo? E nós teremos agora um adicional nesses nossos túbulos T. Nós teremos canais lentos de cálcio, que era ou é uma similaridade com o nosso músculo liso. Porque o músculo liso que tinha canais lentos de cálcio, não era isso? Então aqui no nosso músculo cardíaco nós temos os dois. Nós temos também túbulos T, temos arranjos de miofilamentos, como nós vemos aqui, de forma estriada, ou seja, nós temos eles na proporção de 1:2, assim como no músculo esquelético. Nós temos um retículo sarcoplasmático bem desenvolvido também, tudo muito parecido ao músculo esquelético, só que nós temos também o que? Canais lentos de cálcio. Isso é importante? É importantíssimo, porque nós vamos perceber que o cálcio que vai ser utilizado para a contração do músculo cardíaco, ele vai ser utilizado tanto de origem do retículo sarcoplasmático, quanto vai ser utilizado também de forma externa do nosso líquido extracelular por meio dos canais de cálcio. Qual a consequência disso, professor? A consequência é óbvia. O músculo liso ele tinha canais lentos. Por ter canais lentos, ele gerava uma meseta, uma contração prolongada. Então, obviamente, que nós veremos o desenho da meseta, como eu já mostrei em slides anteriores para vocês. Beleza? Então, eu sempre costumo frisar isso, deixo como pergunta de prova, e isso influencia muito no funcionamento do coração, tá certo? Em situações de alteração. E eu volto a enfatizar aqui para vocês. Qual é a origem do cálcio para a contração muscular cardíaca? Ele é tanto do líquido extracelular quanto do retículo sarcoplasmático. Fazendo um análogo comparativo, depois eu vou mostrar um gráficozinho para vocês, um resumo que eu costumo passar, com os demais músculos. O músculo esquelético ele costuma utilizar do retículo sarcoplasmático como principal fonte, e o músculo liso como principal fonte, ele também utiliza do líquido extracelular, por meio dos seus canais de cálcio que se encontravam nas cavéolas
Lembrem-se disso, tá certo? Beleza? Bom, pessoal, agora a gente chega, acho que, num dos tópicos principais desse nosso material e do nosso livro também, que seria o ciclo cardíaco. Professor, o que é o ciclo cardíaco? O ciclo cardíaco seria o conjunto de eventos, lógico que está escrito ali, mas eu já tenho uma associação um pouco de cabeça, um conjunto de eventos que acontecem no trabalho do coração. Qual é o trabalho do coração? O trabalho do coração é encher, relaxar e contrair. E isso que é algo que eu sempre transmito para os meus alunos. Muitos que estão começando no curso de medicina não têm esse conhecimento. Todo mundo acha que o trabalho do coração começa durante a contração, mas não é dessa forma. O trabalho do coração ele começa primeiro no enchimento. Então, a primeira fase de trabalho do coração é o enchimento. É o relaxamento do músculo cardíaco, que é conhecido como diástole, tá certo? E a segunda fase é a contração, seria a sístole. Então, o ciclo cardíaco ele é relaxamento, diástole e sístole, contração. Tudo isso só é possível graças a quem? Aqui nós temos, como eu já disse anteriormente para vocês, um tópico muito importante. Essa contração rítmica, ela só existe graças aos nossos potenciais de ação. E isso só existe graças à presença do sistema de condução que eu desenhei para vocês. Então a gente sempre vai ter um impulso elétrico nascendo lá no nosso nódulo sinusal, percorrendo todas as nossas vias internodais, nódulo AV sofrendo aquele retraso que eu falei para vocês. Também feixes de His, Purkinje, tá certo? O sistema de Purkinje. Então sempre essa mesma trajetória. Na medida em que esse impulso elétrico ele vai sendo transmitido, nós temos as nossas contrações. Contração atrial e logo contração ventricular, tá certo? É importante que a gente saiba que essa contração atrial, ela sempre acontece antes da contração ventricular. E isso acontece graças à presença desse retraso que eu falei para vocês. Lembra que eu mostrei no sistema de condução para vocês o nódulo AV? Esse nódulo AV ele fornece um retraso de em torno de 0,1 segundo, o que é o tempo suficiente para que átrios contraiam-se antes dos ventrículos, tá certo? Isso é muito importante porque se reflete no eletrocardiograma. Bom, então percebam o seguinte, vejam nessa imagem, tá certo? Olha como funciona. Como eu disse para vocês, a despolarização, o impulso elétrico, ele nasce aqui, no nosso nódulo sinusal, percorre as nossas vias internodais, tá certo? Ele vai sofrer esse retraso aqui, tá certo? E por que ele sofre esse retraso? Isso também é pergunta de prova e é muito importante. Vocês têm que se recordar que aqui, nessa mesma região, nós temos essas estruturas que seriam as nossas inserções valvulares. Essas inserções valvulares, elas constam de tecido fibrótico, e esse tecido fibrótico ele funciona como um isolante elétrico, tá certo? É como se fosse a teia do Homem-Aranha, tá certo? Um isolante elétrico, vamos colocar entre aspas assim, dessa seguinte maneira, tá certo? Logo, quando nós temos literalmente, após esse retraso, o nosso impulso elétrico ele é transmitido pelos feixes de His e sistema de Purkinje, tá certo? Na medida em que ele é transmitido, ele vai gerando, como eu disse para vocês, contração. Então percebam, quando o impulso elétrico passou aqui, passou essa região, já gera a contração do átrio. Passou essa região, vai gerar a contração progressivamente do ventrículo, tá certo? Sempre assim, não se esqueçam disso, beleza? Certinho? Então percebam a importância desse sistema de retraso, como eu mencionei para vocês. Não se esqueçam disso. Aqui eu mostrei no dispositivo, na apresentação, eu fiz só um resumo para vocês da origem. Nosso nódulo sinusal, que se encontra na nossa parede póstera lateral superior da aurícula direita, tá certo? Nós veremos no capítulo 10 como funciona. Isso vai gerar a despolarização de átrios com a sua respectiva contração, sofre esse retraso de 0,10 segundos e logo nós temos a contração dos ventrículos, beleza? Bom, agora falando do trabalho do coração, como eu disse, o trabalho do coração ele começa na diástole, no enchimento, e depois nós temos o esvaziamento, que é a sístole. Então nunca mais errem isso, tá certo? Nem se confundam. O coração começa o seu trabalho enchendo e depois ele contrai. Não teria lógica, né? O coração contrair sem nada dentro. Então primeiro ele precisa encher-se, ou seja, ele relaxa e depois nós temos a contração. Qual é
a relação desse ciclo cardíaco com o tempo. Esse é outro tópico que o livro traz para a gente. A relação da frequência cardíaca, que seria um nível ou a quantidade de contrações por minuto, também influencia no enchimento. Agora entra um detalhe. Pensa comigo, se o coração ele tem um bom tempo, um tempo suficiente para encher e depois contrair, ele vai expulsar uma boa quantidade de sangue. Não é isso? Agora, existem detalhes. Quando você aumenta a frequência cardíaca, você pode diminuir a fração de ejeção de fluxo sanguíneo que é enviado à circulação, porém, na maioria das vezes, isso não é feito de maneira isolada. Nós veremos que nós temos um auxílio do nosso sistema nervoso para aumentar também a quantidade de fluxo sanguíneo que é enviado, tá certo? Mas, por lógica, quando você acelera demais a frequência cardíaca, você diminui a quantidade de sangue que é enviado para a circulação, porque você não permite um bom tempo de enchimento das câmaras cardíacas antes da próxima contração, tá certo? O livro traz, nesse primeiro momento, para a gente como funciona o eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma é um exame clínico que traduz nada mais, nada menos de tudo aquilo que eu já falei para vocês até então. Então, é bem simples. Tudo que a gente já falou vai ser traduzido no papel agora, tá certo? Eu vou fazer uma aula no capítulo 11 a respeito de como funciona o eletrocardiograma, como interpretar as ondas básicas. Então, de início, eu só quero que vocês, meus alunos, só quero que vocês saibam o significado das nossas ondas. Então, vamos entender aqui, nessa imagem do eletrocardiograma, o que ele representa. Olha só que interessante. Pensa comigo, quais são os eventos que acontecem? Os eventos que acontecem são os seguintes. Pensa primeiro macroscopicamente e depois vamos traduzir isso para o papel. Depois eu vou trazer uma imagem, vou trazer uma aula do capítulo 11 sobre eletrocardiograma de forma bem simples para vocês. Mas, resumindo, nós temos o seguinte. Coloca a sua mãozinha sempre nessa posição, tá certo? Nós temos aqui átrios e ventrículos, tá certo? Átrios e ventrículos. Primeiro os átrios contraem, terminam de encher os nossos ventrículos e logo os ventrículos contraem, não é isso? Então, primeiro nós temos contração de átrio e logo de ventrículos. Então, o que nós vamos ter representado no eletrocardiograma? No eletrocardiograma, nós temos a mesma tradução. Lembra do nosso sistema de condução? Então, vou desenhar aqui no cantinho para vocês, tá certo? Aqui nós tínhamos o nosso nódulo sinusal, depois o nódulo AV, que era o ponto de retraso, e depois nós temos os feixes de His-Purkinje, tá certo? Isso aqui, essa porção, ela se encontra no nosso átrio e isso aqui se encontra no nosso ventrículo. O impulso elétrico ele passa primeiro aqui. Então, nós temos a contração e a passagem do impulso elétrico aqui. Essa onda P, ela representa a passagem desse impulso elétrico pelos nossos ventrículos. Então, ela representa esse primeiro momento aqui que eu mostrei na imagem para vocês. A despolarização atrial, a passagem do impulso elétrico pelos nossos átrios, tá certo? Depois, nós temos uma linha, tá certo? Que nós veremos no capítulo 11, que é chamada de fenômenos elétricos, que é um ponto, literalmente, de ausência de alterações elétricas. E, posteriormente, nós temos também aqui a despolarização dos nossos ventrículos. Olha só que interessante. Nós temos a contração e despolarização dos nossos ventrículos. O eletrocardiograma ele representa esse momento. O momento em que o impulso elétrico está passando pelos nossos ventrículos, que vai ser traduzido mecanicamente na contração dos nossos ventrículos. Depois que eles contraíram, nós temos o quê? O relaxamento dos nossos ventrículos. Professor, algo que nós vamos descobrir mais para frente. Em que momento os átrios eles começam a relaxar? Eles começam a relaxar no momento em que os nossos ventrículos começam a contrair, que seria mais ou menos nessa porção, tá certo? Mas isso a gente vai ver, ou são tópicos para as próximas aulas. Vou explicar certinho a origem de cada onda dessa ou de cada interferência elétrica dessa para vocês. Mas de início eu quero que vocês saibam o seguinte. Onda P indica despolarização atrial. Complexo QRS indica despolarização ventricular. E onda T indica repolarização, essa onda T, repolarização ventricular, que seria o similar ou mecanicamente seria traduzido no relaxamento ventricular, beleza? Não se esqueçam disso. Isso é muito importante para a compreensão dos próximos capítulos.
Falando no nosso primeiro período, nesse ciclo cardíaco, nós temos a diástole. Olha só que bela imagem. A diástole é o enchimento dos nossos ventrículos, tá certo? Nós estamos enchendo essas câmaras para que elas posteriormente ejetem esse sangue, ou este fluxo sanguíneo para a circulação, tanto sistêmica quanto também pulmonar, circulação menor. Agora, é muito importante, de suma importância que vocês saibam que nós temos a nossa contribuição atrial nesse enchimento ventricular. Como eu falei para vocês, a diástole ela vai ser dividida em 3 períodos, tá certo? 3 períodos. E esses 3 períodos eles vão ser representados por alguns fenômenos. Bom, pessoal, então vamos dar uma olhada aqui, eu vou mostrar para vocês, eu coloquei uma imagem aqui agora rapidinho para a gente ter uma noção daquilo que acontece. Como eu falei, são 3 períodos, tá certo? São 3 períodos de ácido, tá certo? Então, nós temos um enchimento progressivo. E esse enchimento progressivo, ele tem, como eu falei, a maior parte do seu enchimento no primeiro terço da diástole, tá certo? Que também é chamado de protodiástole ou diástole inicial, como vocês vão aprender na parte de semiologia. Esse enchimento ele acontece pelo que, professor? Pelo simples movimento de abertura das válvulas atrioventriculares. Quando essa válvula abre, nós temos literalmente um desemboque, uma desembocadura e literalmente uma passagem direta desse fluxo sanguíneo de átrios para ventrículos. Então isso acontece no primeiro terço. No segundo terço nós temos um gotejamento. Eu coloquei esse esquema aqui para, não sei se ajuda para vocês, tá certo? Onde as veias elas contribuem de forma progressiva e no último terço, no finalzinho, tá certo? Também é considerado telediástole, tá? O nome seria proto, início da diástole, meso, meio da diástole e tele, fim da diástole. Nós temos a contribuição da contração atrial, tá certo? Esses átrios se contraem e nós temos um enchimento total dos nossos ventrículos. Essa contração atrial é chamada também de bomba em escova ou encepilho em espanhol e é responsável por em torno de 20% do enchimento ventricular, tá certo? É como eu disse para vocês, é como se eu estivesse espremendo a laranja e terminando de encher esses ventrículos. Já a sístole também, eu sempre gosto de fazer a ilustração em alguns tipos de, não sei, imagens, tá certo? Para facilitar. A sístole, ela é a contração ventricular. Quando nós temos um aumento da pressão intraventricular, esse músculo vai gerando literalmente uma força de ejeção sobre as suas paredes, tá certo? E nós teremos períodos também de esvaziamento. 3 períodos, a mesma coisa. Nós vamos ter um primeiro período, que vai ser o nosso primeiro período considerado um período de ejeção rápida, e os nossos outros 2 períodos são chamados de ejeção lenta. A maior parte da nossa ejeção sanguínea acontece no primeiro período. Nós temos em torno de 70% dos esvaziamentos nesse primeiro período, tá certo? E a pressão desse sangue que é impulsionada para a parede da nossa artéria aorta é em torno de 120 milímetros de mercúrio. Então vejam, eu esquematizei aqui para vocês. Nós temos o primeiro terço, que é o nosso esvaziamento rápido, em torno de 70%, e 30% seria o nosso esvaziamento lento nos outros demais períodos, tá certo? Não se esqueçam disso. Bom, para verificar se as funções cardíacas estão normais, nós temos valores de enchimento e valores de esvaziamento. O nosso coração ele costuma encher-se com o valor de fim de diástole de em torno de 110 a 120 ml. Ou seja, isso que eu achei interessante quando eu estudei a parte da fisiologia e eu mostro para os meus alunos. Todo mundo acha que o coração ele contrai e ele expulsa grandes quantidades de sangue para a circulação. Porém, isso não é tão verdade. Ele enche com 110 a 120 ml, como nós vemos nessa imagem, essa bela imagem aqui. Então, ele está totalmente cheio, com 110 a 120, e ele expulsa apenas 70 ml, que é também chamado de débito. Débito sistólico, aquilo que é expulsado para a nossa circulação. Percebam que sobram dentro dos nossos ventrículos em torno de 40 a 50 ml. Esse também é conhecido como volume de fim de sístole, tá certo? Ou telesistólico, tá certo? Esse volume
é importantíssimo para evitar o colapso das nossas câmaras ventriculares. E ele funciona também como fonte de reserva quando existe necessidade ou quando nós temos situações de traumatismo. Em outras palavras, para que serve esse restinho de sangue que fica dentro do coração? Poxa, é bem simples, pessoal. Como nós veremos nos próximos capítulos de circulatório, nós temos pontos de armazenamento de sangue distribuídos por todo o nosso organismo. E quando existe a necessidade, nós redistribuímos e, literalmente, enviamos este fluxo sanguíneo para a região que se encontra necessitada, tá certo? A função das nossas válvulas é, literalmente, resumida em uma palavra, certo? As nossas válvulas cardíacas, elas evitam o refluxo. O que seria refluxo? O fluxo sanguíneo retrógrado, voltando, tá certo? Então vejam bem, as nossas válvulas atrioventriculares, qual seria a função delas? Elas separam átrios de ventrículos. O objetivo é que esse sangue não retorne, porque isso pode gerar uma sobrecarga, como vocês verão futuramente. Então evitar o refluxo sanguíneo de ventrículos para átrios, tá certo? Agora, das nossas ou dos nossos ventrículos, nós temos a nossa artéria aorta e nós temos também a nossa artéria pulmonar com as suas respectivas válvulas. O objetivo dessas válvulas é evitar o refluxo desde esses sistemas, que seria, no caso, a nossa circulação maior por meio da aorta e a nossa circulação menor por meio da artéria pulmonar, de volta para os nossos ventrículos, ou seja, evitar o refluxo da artéria pulmonar para o ventrículo direito e evitar também o refluxo da artéria aorta para o ventrículo esquerdo, evitando sobrecargas, o que acontece muitas vezes nas nossas valvulopatias, tá certo? Então, resumindo em uma palavra, função valvular é evitar refluxo, tá certo? Não se esqueça. Bom, a função dos músculos papilares é um pouco confundida pela maior parte dos alunos, e é isso que o Guyton esclarece para a gente. Os músculos papilares, para quem não se lembra, eles são esses daqui. Vou mostrar na imagem para vocês. Essa seria a imagem dos nossos músculos papilares. Os músculos papilares, eles dão inserção às nossas cordas tendinosas. Essas cordas tendinosas são aquilo que fecha ou realiza o fechamento das nossas válvulas. Ao contrário do que se espera, esses músculos papilares, eles não são utilizados para o fechamento valvular. Não, eles só evitam aquilo que é conhecido como abaulamento valvular. Eles não são utilizados para esticar essas válvulas e fechá-las, não. Eles são evitados apenas para manter elas tensionadas suficientemente fortes para evitar que elas sejam literalmente impulsionadas adiante. Vamos pegar o exemplo daqui das nossas válvulas atrioventriculares. Essas válvulas elas não podem ser impulsionadas em direção aos nossos átrios, porque isso ocasionaria lesões. Então, a função desses músculos papilares é contrair-se nesse sentido. Eles realizam essa contração, mantendo apenas a sua posição original, beleza? Não tem uma relação direta com o fechamento valvular. Só evita o abaulamento, como eu disse para vocês, tá certo? Bom, agora, bom pessoal, aqui a respeito dos sons cardíacos ou ruídos cardíacos existem muitos detalhes, eu não vou mencionar eles nessa aula, tá certo? Até porque eu tenho um trabalhinho para passar para vocês, tá? E será tópico de uma aula adicional, fora o nosso cronograma de estudos imposto pela nossa faculdade, tá certo? Então, nós temos dois ruídos cardíacos, como nós já sabemos, tá certo? R1 e R2. E nós veremos que eles estão relacionados à demonstração da sístole e da diástole, tá certo? Eles são também chamados de pequeno e grande silêncio. Entre R1 e R2 nós teríamos a sístole e entre R2 e R1, novamente, nós teríamos a diástole, tá certo? Bom, continuando. Agora, finalizando alguns conceitos importantes a respeito ainda da função cardíaca, nós temos estes conceitos que dão origem à base da fisiopatologia, certo? Então, é algo que vocês têm que saber. Conceitos de pré-carga e pós-carga. Isso está relacionado totalmente ao enchimento do coração. Pré-carga, o nome já diz, é o carregamento do coração, tá certo? O carregamento do coração acontece em que momento, pessoal? Acontece na diástole, ele está se carregando, ele está se enchendo durante a diástole. Está realizando uma força de contração a partir da distensão dessas fibras musculares. Quando você pensa em miocárdio, você tem que pensar no elástico.
Quanto maior o estiramento dessas paredes, maior a força de contratilidade. Então, a isso se refere a pré-carga. A pré-carga ela se refere à quantidade ou nível de tensão que existe nas paredes musculares durante a diástole. Quanto maior o nível de enchimento, maior a força de contratilidade. Então, a pré-carga é o enchimento, no fim da diástole. Quanto maior a força de enchimento, quanto mais ele se encheu, maior será a sua força de contratilidade. Agora, a pós-carga, como o nome já diz, ela é a resistência. Olha só, esse coração ele vai contrair e emitir o seu fluxo sanguíneo sobre uma artéria, que é a nossa artéria aorta. E essa artéria aorta, ela apresenta uma certa resistência, porque ela é como se fosse um tubo, tá certo? E ela tem um nível de elasticidade. Então, ela oferece uma resistência a essa passagem de fluxo sanguíneo. Então, a pós-carga é a resistência oferecida pela aorta, certo? Pela nossa parede aórtica, beleza? Agora, quando nós falamos da regulação dessas funções cardíacas, eu já falei de quase tudo para vocês, como o coração funciona, só que nós temos que entender também como ele é regulado, tá certo? Se eu quero aumentar, por exemplo, a quantidade de fluxo sanguíneo que é enviado à circulação, ou se eu quero diminuir isso, quem realiza esse tipo de situação? É isso que significa esse tópico do livro, a regulação cardíaca. E eu esquematizei de forma bem simples aqui para vocês como funciona. Nós temos uma regulação intrínseca e nós temos uma regulação pela frequência cardíaca. A regulação intrínseca, como o nome diz, intrínseca. O que é intrínseco? É aquilo que é inerente, aquilo que é próprio do coração. Ou seja, o coração ele é tão inteligente que ele tem a capacidade de autorregular-se. Então o coração ele é muito inteligente. Ele tem a capacidade de autorregular-se, que é conhecido como mecanismo de Frank-Starling. Sempre é avaliado nas provas de fisiologia, mecanismo de Frank-Starling. E outra forma é aquilo que nós já mencionamos anteriormente a respeito da frequência cardíaca. Se eu acelero esse coração, eu vou alterar também o fluxo sanguíneo que é enviado para a circulação e nós veremos quem faz isso. Tá certo? Então vamos falar do primeiro tópico, da regulação intrínseca. A regulação intrínseca é chamado mecanismo de Frank-Starling, tá certo? Esse mecanismo de Frank-Starling é bem simples. Eu sempre resumo nessa frase, mas não é para vocês colocarem na prova ou sempre associarem essa frase. Vocês têm que literalmente aprender a usar a terminologia médica. O mecanismo de Frank-Starling é a capacidade que o coração tem de adaptar-se a diferentes quantidades de volume. O que significa isso, professor? Significa que ele se adapta. Se ele recebe pouco fluxo sanguíneo, ele envia pouco fluxo sanguíneo. Se ele recebe grande quantidade de fluxo sanguíneo, ele envia grande quantidade de fluxo sanguíneo. Como eu disse, isso é dependente da elasticidade. Se eu tenho um bom fluxo sanguíneo, eu estico mais as paredes e, consequentemente, eu emito uma maior força de contração. Se eu tenho um menor fluxo sanguíneo, ele se estira pouco e logo tem uma menor força de contração. É isso que significa. Em outras palavras, está dependendo do nosso retorno venoso. A frase que eu uso como chave para vocês é: tudo aquilo que chega ao coração em excesso é bombeado em excesso também. Ou tudo aquilo que chega sai. Simplesmente a gente usa essa frase, tá certo? Se existe um excesso, esse excesso será bombeado. Se existe uma deficiência, também será literalmente enviada em forma deficiente para o resto da circulação, beleza? Esse é o mecanismo de Frank-Starling. Agora, falando da frequência cardíaca, quem será que realiza uma aceleração ou uma diminuição na contratilidade cardíaca? A gente tem, nesse caso, dois envolvidos, o nosso sistema simpático e o nosso sistema parasimpático. Pensem em sistema simpático acelerando o coração e o parasimpático em reduzindo o nosso coração. O simpático pode acelerar, nós veremos que em valores até 250 batimentos por minuto, e o parasimpático pode reduzir valores até próximo a zero por minuto, tá certo? Mas isso em situações de necessidade e extrema urgência, tá certo? Olha só como funciona. Percebam como é perfeita a distribuição dos nossos ou das nossas fibras simpáticas e parasimpáticas. No capítulo 10 a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. As nossas fibras simpáticas, elas se dispõem, olha só, sobre toda a nossa massa ventricular e massa atrial, tá certo? Ela vai para todos os pontos. Agora, o nosso parasimpático, como ele é o freio do nosso coração, entre aspas, o redutor da velocidade, ele atua sobre os dois pontos principais que nós veremos
no próximo capítulo. Se ele freia, por exemplo, essa região, que é o nosso ponto de partida, como se fosse o start, a iniciação de todo o processo de contração, toda a contração será reduzida. Então percebam por que o nosso parasimpático, atuando por meio dos nossos nervos vagos, ele inerva principalmente o nosso nódulo sinusal e também o nosso nódulo AV, reduzindo a frequência cardíaca. Nosso sistema simpático aumenta a frequência cardíaca, aumenta o número de contrações por minuto e também aumenta a força de contratilidade. Nosso sistema simpático, como eu disse para vocês, pode aumentar até 250 vezes por minuto e também aumenta a força de contratilidade. Ele torna o teu coração como se fosse um coração de cavalo. Ele aumenta a potência desse coração, aumenta a força de contratilidade, ou seja, esse coração ele bate, ele contrai com grande força e ao mesmo tempo ele aumenta a sua frequência, contrai-se de maneira muito rápida. Isso é importante para respostas de fuga, quando você tem uma situação de estresse, uma situação de vida ou morte, tá certo? O nosso parasimpático, ele é um redutor por excelência e ele reduz a nossa frequência cardíaca na maior parte. Na maior parte não, essa é a sua função principal e ele atua sobre aqueles dois pontos principais que eu falei para vocês, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam de dar o like, curtir e comentar abaixo, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.